Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus esteja em nossas vidas, esteja no nosso coração. Amém? Que o Senhor Jesus venha nos ajudar na graça do Deus Todo-Poderoso. Amém? Muitas das vezes nós paramos e perguntamos a nós mesmos: por quê? Por que tudo isso? Né? Por que todas essas lutas? Por que todas essas contradições que acontecem no mundo? Porque às vezes você pergunta até meio para você: meu Deus, ou pergunta para Deus: sou uma pessoa tão boa e as coisas tudo dá errado, tudo vai de mal a pior na minha vida. Mas boa, por que você se sente uma pessoa boa? Porque você às vezes se sente uma pessoa boa, às vezes quebrando princípio, quebrando estatutos de Deus, né? Vocês sabem, você que está me escutando agora, vocês sabem que até mesmo as leis dos homens, quando nós quebramos, deixamos de cumprir, você sabe que nós pagamos um preço alto, né? Nós pagamos um preço muito alto. E a lei de Deus? E os estatutos de Deus? Nós pagamos muito mais caro ainda, né? Então, às vezes você fala assim: mas eu não faço mal a ninguém. Irmãos, não precisa você tirar a vida de ninguém. Não precisa você fazer. Às vezes não precisa nem você praticar alguns atos de errado para você ser uma pessoa totalmente enganada, destruída pelo mal, ou até mesmo uma pessoa sofredora e sofrida. Às vezes você quebra princípio, às vezes você quebra estatuto. Quando você quebra a lei dos homens, né? Seja a lei do trânsito, seja a lei, né, na família, seja a lei de direitos humanos, alguma lei que você quebra, você é punido, né? Você é punido. E às vezes você tem que pagar para poder ser solto de uma prisão, né? E às vezes você não pode nem pagar, porque a multa às vezes é muito cara. Às vezes você é até presa ou preso, porque lei não é para ser quebrada. Lei é para se cumprir. Então, a lei de Deus, irmãos, também é assim. A lei de Deus é para ser cumprida e obedecida. Muitas das vezes as pessoas têm temor às leis dos homens por causa da punição, né? Às vezes a punição, a multa é muito cara. Às vezes não tem como pagar para você sair daquela prisão, né? Que você praticou a multa, às vezes é muito cara. E às vezes você não pode pagar. É como se diz a fiança, né? Pagar fiança, é isso mesmo? Para você poder, quando você é preso por causa de uma multa que você quebrou, e às vezes você tem que pagar fiança, né? Para ser liberado pela justiça. Às vezes você não pode nem pagar. E a lei de Deus, você paga como uma fiança? Se arrependendo dos seus maus desígnios, das suas maus atitudes, das suas maus escolhas, das suas maus decisões. Não é verdade? Então eu quero deixar aqui uma palavra aqui para vocês que está em Isaías
no capítulo 55, a partir do versículo 6. Isaías 55, a partir do versículo 6. Diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Engraçado, né? Por que invocai o Senhor ou buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto? Porque vai chegar o dia que não vai estar, Deus vai estar distante de todos os homens. Vai chegar um momento que você vai querer invocar Deus e não vai mais encontrar. Você vai querer ficar perto de Deus e Ele não vai mais estar perto de você. Vai chegar esse dia. Aguarde, se você não tomar uma decisão de andar correto, diante de Deus, né? Então você tem que entender que as coisas, as leis dos homens, quando você quebra os princípios ou as leis dos homens, você já paga severamente. Imagina a lei de Deus, os princípios, os estatutos de Deus, né? Então o Senhor diz aqui através do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, vai chegar um momento que Deus vai estar longe e não vamos mais poder encontrar Deus em nossas vidas. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Então, aqui nós estamos lendo no versículo 8, mas nós vamos voltar para o versículo 7, onde a palavra do Senhor diz assim: deixe o perverso o seu caminho. Deixe o perverso o seu caminho da perversidade, do roubo, do furto, né? Do assassinato, do latrocínio, né? Da mentira, das drogas, das perturbações, das injustiças. Deixe o perverso as práticas libertinas erradas, porque vai te levar à condenação eterna. É a palavra do Senhor, meu irmão. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o vosso Deus, ou nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus caminhos, os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna-se, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que tem fome. Assim será a palavra que sai da boca, ou da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, ou que me alegra, e prosperará naquilo para que a designei. Então, a chuva vem do céu, vem do alto, mas ela volta para lá. Mas antes ela rega a terra para que possa produzir fruto, para que venha brotar os frutos para alimentar você, alimentar a mim e trazer o refrigério sobre a terra. Depois volta para lá de novo, né? Volta para o ar de novo a chuva, para gerar mais nuvem, para chover novamente sobre a terra.
E assim como a chuva vem e volta para lá, mas antes de voltar para o céu, para o ar de novo, né? Rega a terra, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela se cumpre, irmão. Ela se cumpre, minha irmã. Ou em meu favor ou contra mim. Ou em seu favor ou contra você. Mas aqui a palavra do Senhor manda a gente deixar os nossos maus caminhos, os nossos maus desígnios, nossas maus atitudes. Precisamos largar as coisas erradas. Precisamos parar de querer andar pelo caminho mais fácil, né? Precisamos parar de querer andar pelo caminho mais fácil. Não podemos querer andar pelo caminho mais fácil. É errado, né? Deixa o perverso o seu caminho. Deixa o caminho da perversidade, do roubo, do furto, do pecado, da prostituição, do adultério, da falsidade, da mentira, do roubo, da injustiça, da ganância. Deixa o caminho da avareza, da soberba, do egoísmo, do desejo, né, em excesso de possuir, de querer ficar rico. A Bíblia diz que aqueles que querem ficar rico entram em condenação, entram no pecado, entram na concupiscência amargosa do pecado, entram em aflição, e muitos estão se afogando na amargura por causa de querer ficar rico. Deixe, porque se for para você ficar rico, Deus ele vai te preparar primeiro. Se for para você ficar rico, Deus vai te preparar primeiro. Acredite. Deus vai te preparar primeiro para poder você ser rico. Antes de um médico, um cirurgião exercer uma cirurgia, ele tem que ser preparado. Antes de um dentista que mexe com odontologia, né? Exercer um trabalho de dentário, ele vai ter que estudar, ele vai ter que se formar, ele vai ter que ter aquela experiência, ele vai ter que se preparar. Assim é um advogado antes de exercer uma advocacia, ele se prepara, né? Então não se preocupe se for para você ser rico, se você não for aquela pessoa egoísta, gananciosa, soberba, né? Se você não é aquela pessoa que só pensa em você, na hora certa Deus vai te abençoar. Não se preocupe. Apenas continue plantando boa semente. Porque não tem como você plantar boa semente e colher maus frutos. Ou não tem como você plantar maus frutos e colher boa semente. Não tem como. Então deixe o perverso o seu caminho. E o iníquo quer dizer aquele que vive na iniquidade, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Essa é a verdade, irmãos. Está cheio de pessoas dizendo que é evangélico aí, quebrando o princípio de Deus, quebrando princípios, estatutos, quebrando leis e mandamentos de Deus. Não pode. Isso é 100% errado. Errado. Ah, não, eu estou cantando uma musiquinha aqui, eu não bebo mais, não fumo mais, não frequento mais prostíbulo, bares, boate, hoje sou um cristão. Não, meu irmão, não é. Não, meu irmão, não, minha irmã, não é bagunçado assim, não. A maior libertação é dentro do coração. A soberba, o egoísmo, está dentro de você, está dentro, às vezes, de mim, dentro de nós. A ganância, o orgulho, é dentro da gente, não tá, às vezes, na prática, com os pés, com as mãos, não. É nas atitudes, ou seja, no pensamento. Você quer ficar rico, ou de um jeito ou de outro, não pode. Não pode, você não pode querer ficar rico dessa forma, né? Você tem que querer ficar rico dentro da vontade de Deus. E outra coisa, não pode nem estar pensando, ah, Deus, me dá riqueza. Não, Deus sabe. Deus sabe. Quando Deus falou assim, Salomão, pede a mim o que queres, né? Que eu te dou, Salomão. Salomão pediu só sabedoria, entendimento, né?
inteligência para guiar o povo. Deus disse, então tudo bem, então tu não pediste a morte dos teus inimigos, não pediste riqueza nem bens, eu vou te dar sabedoria, entendimento e vou te dar muita riqueza, muito ouro, muita prata. Ou seja, Salomão pediu uma coisa e Deus deu até o que ele não pediu. E é o que muitos pedem hoje, né? Então fica aqui minha mensagem, irmão. Às vezes você fala assim, eu sou um cristão. Às vezes você é um crente, um evangélico, mas não é um cristão. Porque cristão não tem nada a ver com ser crente ou um evangélico, né? Isaías 55, versículo 6 até o 11. Que Deus abençoe todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus ilumine o seu coração, a sua casa, o seu trabalho e tudo o que é seu. Deus abençoe.